2020 que nós expandimos e nos tornamos Viver Mais Psicologia. Para mim, fazer essa formação foi uma grande evolução pessoal e profissional. É uma escola bastante acolhedora, que acolhe nossos problemas, que acolhe as nossas dificuldades e nos estimula para o profissional. Então eu tenho muito agradecimento pela escola e olhando para trás de toda a minha evolução, eu fico muito feliz. Eu acho que a Viver foi muito importante na minha trajetória profissional, porque me trouxe muitos instrumentos para trabalhar dentro da clínica e fora também. Quando a gente se encontra com o psicodrama e se encontra com a escola, a gente também se encontra com a gente mesmo. Estar na Viver é estar com pessoas que compartilham a nossa mesma ideologia, a nossa mesma religião do encontro e é se reconhecer enquanto psicodramatista nessa formação. A psicologia é tão rica que durante a universidade a gente não dá conta de se aprofundar e se transformar num psicoterapeuta. E é a partir disso que a gente viu a necessidade de fazer cursos de formação e de pós-graduação em algumas abordagens e algumas áreas dentro da psicologia. Hoje nós trabalhamos com cursos de formação, de pós-graduação, cursos livres, cursos de aperfeiçoamento e muitos eventos. E trabalhamos também com as abordagens do psicodrama, terapia sistêmica familiar, psicologia positiva e psicologia analítica. Nos nossos cursos de formação e de pós, nós temos um grande diferencial. Além da gente contar com uma equipe fantástica de professores super gabaritados e com muita experiência, nós também temos supervisão, que a gente sabe que como profissional nós precisamos ir muito, principalmente para quem está começando na área da psicologia. Em todos esses anos da Viver, nós promovemos muitos eventos com profissionais fantásticos, maravilhosos do Brasil e até internacionais. E ajudamos e transformamos muitos psicólogos em grandes profissionais. E o nosso grande intuito é transformar você para que você seja um agente de transformação para todos que precisam. Então, tá aí um pouquinho da história da Viver, para vocês conhecerem, quem está chegando agora, né? E quero também fazer um convite para vocês, para estarem com a gente, para conhecerem os nossos cursos livres. Deixa eu passar outro vídeo rapidinho dos nossos cursos. Nós temos aí cursos de curta duração com inscrições abertas, temos supervisão e psicoterapia de grupo online, nas quartas-feiras, com a doutora Amanda Castro. Teremos o curso de psicodrama individual com 8 encontros, um curso online que acontece em março. Teremos um curso também de técnicas da abordagem sistêmica familiar na praxis clínica, no dia 19 de março, com a Jaqueline, nossa professora da sistêmica. Teremos o curso online de técnicas do psicodrama e suas aplicações, é um curso com 2 encontros. Teremos o curso de transtornos alimentares, da compreensão ao tratamento psicoterápico. Serão 5 sábados, das 9 às 11h30.
curso Entendendo Sonhos, de Psicologia Analítica, no dia 31 de março, das 7 às 9h30, com o professor Paulo. Teremos o curso também de Transtornos de Personalidade, em abril, com 5 encontros. Temos os eventos da Viver Mais Psicologia. Neste sábado, a gente vai ter o workshop Genograma, um recurso para terapia sistêmica, das 9 às 4 horas da tarde, com a professora Ana Paula e a Ângela. Teremos a jornada do centenário do psicodrama, em abril, dia 1º. Teremos o workshop Um Olhar para o Outro, no dia 17 de abril, num sábado, com a Maria Célia Malaquias de São Paulo e o Lúcio Ferracini, também de São Paulo. São grandes nomes aí do psicodrama. E na semana que vem tem a jornada de psicologia junguiana, com vários cursos também, mesa redonda, lives. Na próxima, jornada de psicologia positiva, todos eventos gratuitos. Temos os nossos cursos de pós-graduação com inscrições abertas. Pós-graduação em Formação em Psicodrama, pós-graduação em Psicologia Analítica, tanto na modalidade online quanto presencial, pós-graduação em Formação em Psicologia Sistêmica Familiar, pós-graduação em Psicoterapia de Casal e Família, pós-graduação em Psicoterapia Infantil e de Adolescente, pós-graduação em Psicologia Positiva, temos aí muitos cursos para vocês estarem aproveitando. Quem quiser saber mais informações também pode estar me chamando no WhatsApp depois, que eu passo tudo certinho para vocês. Certo? Então tá, gente. Espero que vocês aproveitem o curso que preparamos para vocês sobre obesidade e emagrecimento com a influência da família. Hoje a gente vai ter aí a Olga com a gente, né, Olga? Olga, tu pode te apresentar e a hora que quiser iniciar o curso, fique à vontade. Tá bem, então acho que a gente pode ir começando devagarinho, né, Ana? Acho que ainda tem bastante gente chegando e aos poucos vão entrando. Uma boa noite a todos. Tô feliz, eu não sabia que eu era a primeira a dar esse pontapé inicial na jornada. A Vivi mandou mensagem agora há pouco, que responsabilidade. Então, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez ministrando, né, um curso pela Viver, mas como aluna já tenho aí uma caminhada na escola. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história e aos poucos a gente vai entrando, vai se aquecendo e entrando no clima. Então, eu sou Olga Viedo, sou psicóloga, psicodramatista, nível 1 e 2, sou gaúcha de Pelotas, né, o extremo sul do sul, né, estou aqui embaixo. Então, é um prazer enorme e acho que uma alegria, né, da gente poder trocar com pessoas de vários lugares, né? Gostaria muito de conhecer a todos, mas para a gente não perder tempo, e às vezes, né, as pessoas são um pouco mais envergonhadas, ficam mais sem graça de se apresentar. Queria falar um pouquinho da minha característica. Eu gosto muito de troca. Então, queria que vocês ficassem bem à vontade, não tem problema interromper a minha fala, pode ligar o microfone e falar comigo, trazer algum exemplo, fazer alguma pergunta, que todo mundo se sinta muito à vontade para isso. Se não quiser ligar a câmera, não tem problema, que seja só através do áudio, mas que todo mundo se sinta à vontade para participar. Eu gosto de participação e acho que ela é muito importante. Então, contando um pouquinho da minha história, eu sou, então, psicodramatista, mas também sou especialista em sexualidade. Quando eu iniciei a
a trabalhar em 2010, 2011, mais ou menos, com essa área, me surgiu um desafio. Eu fui convidada para fazer parte de uma equipe num centro de emagrecimento. Na época foi um desafio porque era algo que eu gostava muito. Desde muito nova, eu já era muito ligada às questões do corpo e gostava muito de... Gostava não, né? Mas fazia acompanhamento nutricional desde novinha. Então, era um desafio porque como que eu ia trabalhar uma questão que eu sentia que era uma questão minha? Então, ingressei nesse centro de emagrecimento junto com essa equipe, e de lá para cá se vão aí 10, 11 anos que eu me aprofundo nessa área e gosto muito de trabalhar. Eis que há poucos anos, mesmo trabalhando há muito tempo nessa área, há poucos anos é que, de fato, eu comecei a entender o que acontecia, né, no processo de emagrecimento, o que acontecia no mundo, nas emoções, no mundo interno de cada um de nós. Por que eu digo isso? Porque o meu método, o meu jeito de lidar com isso era com aquela ideia de que para emagrecer era só fechar a boca e fazer exercício. Isso fez com que durante muitos anos da minha vida eu tive o conhecido efeito sanfona. Então, eu focava em alguma coisa, eu pensava num evento, ou eu pensava no verão, eu me determinava que eu precisava emagrecer e eu fazia as dietas mais loucas que eu podia fazer para atingir aquele objetivo. E, de fato, eu conseguia. Alguns meses, ou às vezes até semanas, eu fiz uma dieta que era emagreça 14 quilos em 2 semanas. E eu emagreci. O que acontecia? Passado isso, eu engordava, na maioria das vezes, tudo de novo e mais um pouco. E as marcas que isso iam deixando, marcas emocionais, era de que eu não era capaz de manter, de que eu era indisciplinada. Várias coisas começaram a acontecer no meu psicológico de fazer essas loucuras. Então, eu comecei a encarar aquilo como um fracasso. E no consultório, a grande maioria das pessoas, em geral, eu trabalho mais com mulheres do que homens nesse foco, eu via que passavam pela mesma situação e que essas marcas iam ficando, e cada vez ia ficando mais difícil de conseguir atingir. E o que estava errado, na verdade, não era conseguir emagrecer, estava no conseguir manter. Então, esses anos todos de estudo me fizeram conhecer muitas histórias, entrar em contato com muitas pessoas, e a grande maioria sempre muito machucadas desse efeito sanfona, dessa visão do mundo, né, de que era preguiçoso, que não era determinado, que só precisava fechar a boca e etc e tal. Então, aí que eu começo a desenvolver alguns métodos e uma ideia diferente daquilo que tinha sido apresentado para mim até então, que é o que eu quero trazer assim um pouquinho para vocês hoje. Vamos iniciar, então, se movimentando um pouquinho. Eu não sei como é que está aí o local que vocês estão, mas eu vou pedir, se quem puder, pode seguir com a câmera desligada, mas que levante um pouquinho, desde que consiga ouvir minha voz, ou pode se manter sentado. E a gente vai começar a respeitar o que o corpo está pedindo, esticando um pouquinho os braços, o pescoço, dando uma esticada. Para o outro lado. E devagarinho pensando no meu corpo. Sentindo e ouvindo o que ele está pedindo. Há quanto tempo eu não escuto o que ele pede, o que ele sinaliza. E se é no pezinho que está pedindo, vamos mexer um pouco o pé.
Se for as costas, os ombros, escuta o que ele está pedindo e onde ele pede que a gente estique. Quem tiver de pé, tenta tocar o pé, alongando um pouquinho a coluna. Para quem está vivendo a psicologia clínica sabe como é difícil a gente passar o dia inteiro sentado. Então aproveita esse momento para mexer, sentir e observar como se fosse um scanner agora. Imaginem um scanner que começa a passar na pontinha dos dedos e vai subindo pelas canelas, passando o joelho, as coxas, barriga, peito, ombros e cabeça. E esse scanner volta, cabeça, rosto, pescoço, ombros, peito, barriga, coxas, canelas e pés. Como eu me sinto nessa moradia? Qual a sensação desse corpo que carrega a minha alma? Como que eu me sinto dentro dele? Confortável? Desconfortável? Mudaria alguma coisa? Quais as minhas dificuldades, facilidades na minha alimentação? E quando eu falo de alimentação, não é apenas comida, mas daquilo que eu boto para dentro do corpo, aquilo que eu escuto, tudo que eu coloco para dentro desse corpo. Eu presto atenção, eu faço de forma inconsciente, eu sou levada por emoções. Como eu cuido dele? Como que eu me comporto diante do alimento? E o que o alimento representa na minha vida? Para que ele serve? Foi sempre assim? Que lembranças que eu tenho sobre a minha relação alimentar com a comida? Como eu era quando era mais jovem, como era na minha infância, na adolescência, como era na casa dos meus pais. O que eu lembro dessa época? Como é hoje, na minha casa, na minha rotina? E o que tem de semelhança no que era, no que é? Quais são as heranças comportamentais que eu carrego e repito até hoje? O que mudou com o passar do tempo, com o passar dos anos? E eu vou pensando sobre isso em relação a mim mesmo. E quem é psicólogo, quem veio ouvir uma questão mais teórica, profissional, como é no meu dia a dia? O que os meus clientes trazem com relação ao seu corpo? E devagarinho eu vou abrindo a minha mente
para estar presente e fazer entender, compreender, fazer links sobre todas as perguntas que a Olga fez no início. Devagarinho vamos respirar fundo, nos acomodar novamente na cadeira, para trocar então uma ideia. Eu vou abrir aqui uns slides para compartilhar com vocês. Então vamos lá. Eu não sei, Ana, me ajuda a identificar. Eu acho que a gente tem alguém que... Ai, te fechei. Alguns participantes que não vão conseguir ver os meus slides, é isso? Sim, isso. Temos 2 inscritas. Tá, então eu vou descrevendo. Eu coloquei um slide agora e nós temos uma frase bem conhecida que foi a que eu falei anteriormente. Emagrecer é só fechar a boca e fazer exercício. Para início de conversa, isso é uma grande mentira. O emagrecimento, se a gente pensar numa questão psicológica, emocional, ele tem a ver com os nossos hábitos alimentares e com o ritmo de vida que levamos, com o significado que a comida tem na nossa vida. Então, toda vez que a gente pensa que é simples assim, ou que a gente espera que o nosso cliente também pense que é simples assim, a gente descarta todo o entorno que faz parte disso. Então, muitas pessoas trazem ou usam aquelas expressões, eu estou focada, estou no foco. Tem uma coisa que eu costumo muito dizer no meu atendimento e trago, né, nas palestras, é que eu não gosto de foco. O que acontece com o foco se a gente imaginar uma luminária? Quando uma luminária está ligada, ela está focando num determinado lugar e desfocando o que está na volta. Quando a gente troca de lugar ou troca posição, ela desfoca aquilo que estava sendo iluminado para focar outra coisa. Diferente de uma luz, por exemplo, ampla. Vamos imaginar um quarto, uma sala onde vocês estão e tem uma luminária focando um lugar. E aí, ao invés de usar a luminária, a gente liga a luz mais ampla, ela vai abranger muito mais do que aquele lugar que estava anteriormente iluminado. O que isso significa num processo de emagrecimento? Grande parte das pessoas que iniciam o processo, elas vão numa nutricionista, elas recebem o plano alimentar, saem dali, compram tudo o que precisa, se matriculam na academia e durante algum tempo estão focados naquilo. Alimentação saudável, equilibrada, cortam vários grupos de alimento, vão na academia todos os dias na semana durante alguns meses. Por quê? Porque estavam focadas. A vida começa a exigir outras coisas. Às vezes, é inverno, é isso, é aquilo, começa a acontecer outras coisas e acabam deixando aquilo de lado, se enjoando, enchendo o saco e desistindo. Aí volta o verão, ou a proximidade do verão, e voltam a pensar sobre isso. O que acontece? Quando eu falo que a gente precisa não ter foco e sim incluir, abranger, é que, na verdade, a gente, quando decide trabalhar com essa área, precisa ajudar o nosso cliente a ir colocando devagarinho e conhecendo, experimentando novos hábitos e devagarinho mudando alguma rotina, incluindo na sua rotina de uma forma que vá encaixando tudo e não dessa forma
violenta, abrupta, que acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas não consigam se manter neste processo. Vamos pensar no início da vida, na afetividade e na relação com a comida. Quando a gente nasce, né, para quem é mais dentro da área do psicodrama, para quem não é, vamos pensar na matriz, lá no início da nossa vida, onde a nossa primeira relação com o mundo tem extremo contato com o alimento, seja o mamar no peito, no seio, ou o mamar, né, que hoje em dia a gente tem cada vez mais o uso da mamadeira, né, e de alguns artifícios para as mães ou para os cuidadores que não podem amamentar. A criança, ela sente desconforto. Nós, ao sentir desconforto enquanto criança, choramos. O que acontece? Vem um peito ou vem esse alimento que traz o conforto novamente ao corpo. E isso vai gerando uma sensação de alívio que a gente vai carregar sem perceber para o resto da vida. Porque muitas pessoas dizem que quando sentem ansiedade, tristeza, TPM, recorrem à comida? Porque está gravadinho lá na nossa história de que nós recorremos, ou toda vez que a gente sente um desconforto, o alimento traz esse alívio. Então, a comida, ela vem muito ligada a afeto, a amor. E se a gente começar a pensar na relação da vida como um todo, né, durante a nossa caminhada, quando eu pedi para vocês pensarem como era na família, é bem possível que a gente comece a lembrar, por exemplo, aniversários, né, a preparação desse aniversário, bolos, salgadinhos, docinhos. Quando a gente pensa no Natal, a gente logo pensa o que vai ter na ceia. Então, quando a gente pensa em qualquer festividade ou até num simples momento com alguém, aqui no sul, nós do mate, quando alguém diz, vou tomar um chimarrão na tua casa, automaticamente a gente pensa, vem, vou fazer uma pipoca, vou fazer um bolo. Então, a gente sempre está demonstrando afetividade através da comida. É tipo, estou feliz que tu vieste. Quando a gente precisa dar um presente, uma lembrancinha, o que a gente pensa? Uma caixa de bombom. Então, isso vem na nossa história de conforto, de amor, de carinho, e vai estabelecendo uma relação com a comida. Ou seja, passamos a dar à comida uma função, delegamos a ela uma função que ela não tem. É muito mais de uma crença, de um costume ou de uma ideia de representação do que, de fato, o que ela deveria ter. E isso faz com que ela possa ser uma grande inimiga, de certo modo, do nosso corpo. As coisas começam a ficar muito linkadas com a comida e não com o ato. Não é só estar com os amigos, estar com a família, né? Mas aquilo acaba sempre proporcionando, muitas vezes, uns exageros na comida, na bebida, no doce, em outras coisas que acabam, né, trazendo algumas complicações futuras para o corpo. O que eu quero dizer? Que existem a doença da nutrição. Dados mostram que o mundo está engordando e o número de pessoas com obesidade, diabetes, câncer e transtornos alimentares aumentou de maneira muito rápida. Antigamente, a gente sabia de problemas de saúde que era muito comum a desnutrição, países desnutridos. Hoje, em quase todas as famílias, existe pelo menos uma pessoa enfrentando desafios de excesso de peso ou de comportamento alimentar transtornado. O que eu quero dizer quando eu falo comportamento alimentar transtornado é porque não se enquadra dentro de transtornos alimentares, bulimia, anorexia, obesidade, mas tem
comportamento que não está adequado. Delega, então, a comida essa função que ela não tem, consegue observar alguns episódios ou algumas situações de compulsão alimentar, de comer até doer, de provocar, né, algumas, não exatamente vômitos, mas encontrar alguns meios compensatórios após alguma ingestão inadequada, mas sem episódios contínuos, situações específicas. Então, acabam desenvolvendo alguns sintomas que a gente pode observar. Hoje no Brasil, a cada 3 crianças, uma é diagnosticada com sobrepeso ou obesidade. A criança, ela aprende sobre hábitos alimentares dentro dessa matriz, dentro dessa família. Então, muitas vezes, a gente observa famílias que trazem esse costume da festa, da farra, das comidas mais enlatadas, mais descongeladas, e a criança já vai crescendo nesse meio, né? Tem algumas situações que trazem, sempre no lanche tem a bolacha recheada, o wafer, batata sorriso. Então, a criança vive sempre se alimentando de coisas muito mais industrializadas e desenvolve um paladar que não conhece, né? Acaba não desenvolvendo o gosto por comidas mais descascadas, mais saudáveis. Então, quando ficam mais velhas e querem trabalhar, né, uma alimentação mais saudável, querem desenvolver hábitos mais saudáveis dentro de um plano alimentar, a gente observa hábitos ou paladar infantil, que é esse paladar que recusa ou não gosta de determinados alimentos e tem gosto por outros que não estariam nutrindo de fato como deveriam o corpo, né, com todas as propriedades, né, que o nosso corpo precisa para estar bem alimentado, porque se viveram dessa maneira e dessa forma. Então, o que nos preocupa? Por que a gente deve estar sempre atento, trabalhando ou não com a obesidade ou com o emagrecimento, é que muitas vezes a gente observa no nosso cliente, no nosso paciente, ou ele traz essa queixa, né? E realmente ele traz histórico, né? De família e todas essas questões, só que ele não sabe ou ele não entra, né, dentro disso para compreender toda essa história e da onde que essa história começa, qual é a linha do tempo. Eu gosto muito de conhecer, eu gosto muito de perguntar quando que tu observou, quando foi que esses hábitos que tu considera que não são saudáveis começam na tua história. E muita gente traz a família. Eu lembro disso desde muito nova, eu comia coisas do bar da escola que não eram saudáveis, então traz todo um histórico muito para trás que a gente vai precisar rever, vai precisar olhar com muito cuidado, porque não existe um tratamento específico para a questão da obesidade. O que vai existir são técnicas de tratamento e que, dependendo, algumas vezes, tem efeitos colaterais, riscos, algumas coisas. Então, o que a gente precisa é mudar alguns hábitos, mudar o estilo de vida, mudar toda uma história que vinha com o passar do tempo dentro de uma família, dentro de um ritmo que vai resultar no emagrecimento ou numa qualidade de vida. Não necessariamente um corpo magro, mas um corpo um pouco mais magro, saudável, que retoma várias questões como flexibilidade, autonomia. Então, muitas coisas são, os entornos, como eu falei, vão sendo desenvolvidos e com isso, né, como resultado, virá o emagrecimento. Por quê? As principais complicações que a gente vê são pessoas que estão com pressão alta, com diabetes, ataque cardíaco, derrame cerebral, artrite, elevação dos níveis de colesterol e de triglicérides, dificuldades respiratórias e até certo tipo de câncer.
Geralmente são pessoas que trazem queixa em relação ao sono, cansaço, dificuldades para caminhadas, para subir escadas, dificuldades, às vezes, de frequentar determinados lugares. Algumas histórias assim que eu trago que me marcaram bastante foram quando uma situação X, vou trazer alguns exemplos. Não vou a barzinho. E eu perguntei por quê? Por que que tinha esse hábito de fazer tudo sempre em casa e não saía para jantar? E me trouxe, Olga, porque são geralmente cadeiras muito frágeis. Existem barzinhos que têm cadeiras de plástico e eu acho que elas podem quebrar comigo. Então eu não vou a barzinho porque eu nunca sei qual é a cadeira que terá. Eu prefiro restaurantes que eu me sinto mais segura. Eu não viajo de avião, porque o avião é muito apertado e eu não caibo ali naquele espaço, é desconfortável. Então, eu gostaria de conhecer muitos lugares, eu gostaria de viajar o mundo, mas eu só viajo de carro porque eu me sinto segura. Se for de ônibus, é só em extrema situação, porque também me sinto desconfortável, sinto que estou atrapalhando a pessoa que está sentada do meu lado. Então, começa a aparecer muitas coisas que não está só linkada ou ligada a essas principais complicações, mas outras coisas que vão trazendo cada vez mais o afastamento social, o desejo de se manter mais escondido, a falta de ânimo de frequentar uma academia onde tem muitas pessoas malhadas, que se vestem bonitas para ir na academia e é um lugar que eu não me sinto à vontade. Então, a gente começa a observar que as duas coisas começam a caminhar juntas, trazendo, né, esses efeitos e essas complicações. O que acontece? Dietas e treinos são como coelhos, se multiplicam em ritmo acelerado. A cada dia surge ou ressurge uma promessa sedutora anunciando perda de peso a jato, só que nada se sustenta. Como eu estava dizendo para vocês, se a gente não trabalha todas as questões que envolveram, né, que envolvem todo esse processo do engordar, a gente vai se jogar ou vai querer trabalhar com o nosso cliente de forma muito rápida. O que eu costumo dizer, independente de ser um sobrepeso, um desejo de emagrecimento mais simples ou situações de perdas maiores, que segundo nutricionistas, o ideal seria que a gente eliminasse no máximo 300 gramas por semana, que daria mais ou menos 1 quilo por mês. O que isso significa? Que quando a gente trabalha uma qualidade de vida, quando a gente trabalha uma mudança com um tempo, a gente consegue pensar a longo prazo. Pensando em 1 por mês, para alguém que precisa eliminar 20 quilos, a gente precisa de 2 anos para isso. Só que quem quer perder quilos em 2 anos? Eu quero para o verão que vem, eu quero para dezembro de 2021. Então, não há uma mudança e isso acaba, novamente, aquilo que eu contei para vocês no início, machucando, fazendo coisas loucas, cortando alimentos e adoecendo. Então, se a gente pensar numa forma mais saudável, não vai acontecer esse exemplo. O antes, o depois e o depois do depois. Essas formas milagrosas e rápidas, dentro do meu atendimento, é a primeira coisa que é acordado com o meu cliente. Como é que nós vamos trabalhar? Qual a meta que nós vamos determinar a longo prazo, que seja uma maneira de mudança significativa e que te traga a longo prazo uma satisfação. Para isso, a gente vai comemorar as pequenas vitórias. O que isso significa? Que muitas vezes a frustração de perder só umzinho num mês inteiro faz com que muitas pessoas desistam. Ou quando elas buscam algum processo muito mais louco, muito mais rápido, ou alguém que vende essa promessa, provavelmente vai aceitar ou vai querer quem vende essa promessa, não a Olga que está lá dizendo que é necessário 1 só por mês. Mas quando a gente começa a mostrar, começa a entender esse histórico e tudo o que aconteceu para que esse aumento acontecesse,
fica mais fácil de acordar que haverá uma mudança e não um foco ou uma coisa que não vá se sustentar ao longo do tempo. Gente, só um adendo, eu não consigo enxergar o chat. Eu não sei se estão falando comigo, se a Ana está respondendo, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, pode abrir o microfone e falar. Oi, Olga. Oi, Dani. Lembra de mim? Claro. Não, eu só ia comentar, te ajudar aqui com o chat, tem alguns comentários. Eu entrei agora faz pouquinho tempo, então eu não sei se tinha alguma coisa antes, mas... Dani, se tu quiser me ajudar, eu te agradeço. Queres ir me dizendo o que tem aí? Então aqui, a Marina Machado escreveu, exatamente, minha avó sempre faz alguma comida ou bolo para me receber, né? Quando tu estava falando dessa coisa da confraternização, sempre envolver comida. Isso. Né? Vou pegar esse exemplo da Marina, aproveitar que eu tenho intimidade, posso usar a Marina como exemplo. Eu vou ler mais uns, então, que algumas outras pessoas também comentaram aqui. A Andressa também falou, né? Não. A Tamara falou, né? Eu teria... não, são outras coisas. Achei que era complementado. Não, a da Marina que falou sobre isso. As outras são sobre outras coisas. Então, acho que comenta a da Marina, depois eu leio os outros para não ficar confuso. Tá. O que acontece? Esse caso da Marina é legal. Marina, se tu te importar, tu me avisa, mas eu sei que tu deixa eu usar. O que acontece? A avó da Marina prepara para receber a Marina. A Marina não mora na mesma cidade e quando ela viaja para a casa da avó, a avó espera ela com um bolinho. A Marina chega e fica com vergonha, fica com receio, fica chateada de dizer não para essa avó. Porque pensa bem, a avó me esperou com um bolinho, como é que eu vou negar? Que desfeita. E esse costume, isso acontece muito. Eu tenho muitos estudantes, né, clientes estudantes que moram em Pelotas durante a semana e no final de semana voltam para suas casas. O que acontece? 5 dias conseguem manter um plano alimentar saudável, atividade física. 2 dias no mínimo, e às vezes até 3, porque chega na casa dos pais na sexta, sábado e domingo, não conseguem dizer para os pais, porque negar o bolinho, negar a comida preferida, a lasanha, o vinho, a cervejinha que o pai esperou gelada, é negar o amor que eles estão, a felicidade que eles estão de receber. Então, muitas pessoas trazem essa queixa, né? E aí eu mando uma tabela. Vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar uma tabela onde tu vais anotar, eu mando com carinhas e a pessoa tem que ir anotando como é que é o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, se fez exercício e as emoções do dia. Quando as pessoas começam a preencher essa tabela, o que elas me trazem? Olga, tô chocado. Eu me dei conta que eu achava que eu fazia muito bem, que eu me alimentava bem, que eu tinha hábitos saudáveis, mas com essa tua tabela eu descobri que todos os dias eu faço alguma coisa errada. Todos os dias eu faço algo contra ou que não está no meu plano. Eu comecei a ver que de 7 dias eu tô fazendo 3. E estou abrindo mão e abrindo exceções em 4. Então, tem uma brincadeira que eu sempre digo, o nosso plano alimentar, quem quer emagrecer, o nosso corpo não sabe que é final de semana. Ele não vai fazer, para ele é uma sequência. Então, se a gente começa a observar que de 7 dias, 3 eu já não consegui, e às vezes 4, e só 3 eu estou conseguindo, é óbvio que eu não estou, nunca vou conseguir chegar nesse meu objetivo, e é por isso que eu não estou saindo do lugar, estou me frustrando, já estou chutando balde. Quando eu faço isso, eu estou falando de emoções, eu estou mostrando, como o caso da Marina, estou mostrando para o meu cliente que, na verdade, negar aquele bolo ou aquilo não é negar o amor, e sim que eu posso transformar aquilo, aquele ato em outras coisas, ou eu aviso antes, né? Eu não estou comendo doce, eu estou evitando algumas coisas, ou transformar em outras atividades, poder mostrar que está feliz naquilo, de estar indo para casa, ou diversas formas que tire esse link que eu falei lá no início, de que afeto e comida estão interligados. A gente vai descobrindo que é muito mais importante estar com as pessoas do que se alimentar com as pessoas. Só que isso é uma pressão externa,
Porque a avó da Marina vai dizer, ai, não acredito, eu fiz só porque tu vinha, só um pedacinho, e ela vai insistir. E a Marina vai acabar cedendo. Só que a Marina vai voltar para Pelotas no final do final de semana. E ela vai se pesar, e ela vai observar, e ela vai se frustrar, porque ela não conseguiu manter o objetivo que ela tinha. E isso vai virando o efeito não legal, a influência não legal que a família acaba exercendo sem saber. Quando isso acontece, eu tento negociar e tento clarear de que a Marina, por exemplo, poderia falar para a avó, ela poderia negociar. Às vezes a gente tem opções de comer janta com a família, pode ser pizza ou pode ser um churrasco, e a gente poder dizer, eu prefiro o churrasquinho, porque aí eu faço uma saladinha verde, como mais a carne do que o pãozinho com alho. A gente começa a mostrar para o nosso meio familiar de que a gente está num processo, ou o nosso cliente vai mostrar para a sua família que está num processo de emagrecimento, está cuidando da sua alimentação e precisa dessa ajuda. Mas, mesmo que essa pressão venha, aos poucos as pessoas vão entendendo e a gente vai criando aliados. Nós vamos diminuindo, né, essa força externa que a família acaba exercendo sem querer exercer. Dani, tem mais alguma coisa aí? Eu só vou comentar que a Camila falou que conseguiu trabalhar isso na terapia, né? De às vezes nem acredita que consegue dizer obrigada pelo bolinho. A Marina respondeu aqui que começou a pegar o bolo e distribuir para as amigas. E aí a Andressa comentou antes, né? Que principalmente por não reconhecermos o porquê de certos consumos. A alimentação virou um comportamento muito mais emocional e social do que, de fato, nutrição por necessidades fisiológicas. E aí a Tamara Stephanie fala assim, né? Eu teria relatos, pois trabalho diretamente com pessoas com transtornos de obesidade. Infelizmente, as crianças estão sendo cada vez mais frequentes nos atendimentos, e a família tem grande responsabilidade diante dessa situação. Talvez eu tenha trocado alguma palavra, mas o conteúdo é esse. Obrigado, Dani. Quem quer ligar, eu vou fechar aqui um pouquinho para eu enxergar vocês e eu boto de novo. Olga, eu queria dividir uma coisa contigo. O que acontece também, que eu vi em alguns pacientes, é a família que critica, é a mesma família que alimenta, que vem com um bolo, com a pizza, com algum café da tarde gigantesco. Então, como é que uma pessoa pode lidar também com isso? Qual é o segmento para que ela lide com essa situação? Gabi, não sei se eu peguei bem a tua pergunta. A mesma família que alimenta é a que critica. Exato. Tá. Vem uma pessoa de fora e fala, ai, como tu tá gordo? Mas, em contrapartida, tem um banquete na mesa esperando ela. E isso tu fala familiar. É alguém da família que uma tem... Uma mãe, uma avó, um pai, um tio. Eu vi esses relatos, assim, na clínica. Sim. Por isso que eu falo, assim, de que quando a gente está... Quando a gente está trabalhando essas questões, a gente pode fazer algumas inversões ou traz então esse familiar aqui, né? Vamos trazer esse familiar e ensaiar meios de poder conversar sobre essas questões, negociar essas questões, né? Porque aí tem algumas invasões, né? Primeiro começa com as palavras duras. Tu tá gordo ou tu tá magro. Tem sempre alguém, como eu falei da pressão externa, que vem e faz um movimento que mexe com a gente, que mexe com as nossas emoções. E muitas vezes aí é que tá o inicinho. Eu tomo muito cuidado, eu caminho muito devagar nesse processo, porque nós como terapeutas não podemos ter respostas já prontas ou onde a gente quer chegar muito rápido. A gente precisa ir entendendo
a relação que o que acontece dentro dessa família, como é que é o tratamento em geral, porque muitas vezes não é só a fala do gordo, a crítica é algo naturalizado dentro dessa família, é o meio de funcionamento, é a relação que é estabelecida até em outras coisas. Às vezes é a invasão de porque tu comprou esse carro, porque tu tem esse emprego, então tem outras coisas também relacionadas. E se a gente pensar como é para ela ouvir, como seria para ela responder, entrar em contato com as emoções, o que ela sente quando diz. Então, tem uma caminhada tão mais para trás até chegar nisso, que, de novo, os entornos. A gente vai desvelando, ali meu slide era desvelar o velado. Entendendo o que está por trás daquela história, né? Muitas vezes eu faço essa pergunta, assim, que outras situações isso acontece? É aí, né? E a gente vai compreendendo e indo pelas beiradas, porque muitas vezes é algo tão comum que a gente não pode dar aquela colherada lá no meio, a gente tem que comer pelas beiradas, fazendo uma compreensão devagarinho. Vou fazer uma pergunta à Andressa, a Andressa Langlois. Tá sem sobrenome. Ah, tá. Eu ia perguntar se ela queria fazer alguma participação. Tem uma mensagem. Sim. Ela disse sim. Sim. Dessa, quer fazer alguma colocação? Oi. Quer aproveitar? Acabei de sentar aqui, estava no carro te ouvindo. Aproveita para fazer uma contribuição. A Andressa é nutricionista, trabalha comigo, trabalhamos em parceria na clínica. A Andressa é nutricionista comportamental. Primeiro, parabéns, eu sempre sou tua fã número 1, sabe? Eu amo as tuas falas. Acho que é super. Eu estava conversando agora, engraçado, com esses últimos pacientes, exatamente sobre isso. É a terceira vez que é um casal que vai junto, é a terceira vez que eles tentam recomeçar o processo. E hoje eu falei para eles, não adianta a gente seguir mudando o plano se a gente não entender os porquês, né? Mas eu via que das outras vezes eles vinham com uma fala muito ansiosa em relação à pressa no resultado. E dessa vez, os dois têm excesso de peso, dessa vez eles me disseram, Dessa, a gente quer que seja leve esse ano, a gente quer aprender a comer bem, porque a gente já entendeu que sempre que é algo muito hiperfocado, a gente não consegue levar a longo prazo. E aí eu disse, pois é, só que às vezes a gente como profissional tenta explicar isso para vocês, mas o paciente tem a pressa, né, como tu estava falando, de ver aquela diferença na balança e não entende que foi o que eu escrevi ali. Só a parte nutricional, ela é um dos pilares. A gente tem muito mais por trás para resolver, né? Reconhecer sentimentos, conseguir canalizar estresse, ansiedade, para outras formas de acalmar isso, porque desde a infância a gente aprendeu a viver com a recompensa, né? Meu filho, se tu fizer o tema, eu vou te dar um sorvete. Ou tu vai ficar de castigo, vou te deixar não sei quanto tempo sem consumir tal coisa. Então, a gente foi, desde a infância, a gente vai relacionando o positivo e o negativo com aqueles consumos. E na vida adulta, quando tu ainda não racionalizou isso, tu segue, né, com essas mesmas atitudes. Por isso, a importância de conseguir reconhecer, né, o que faz parte da tua história. E gente, né? Obrigada pela contribuição. E pensando assim, ó, existem outras frases que a gente também, de repente, desvela, como eu coloquei, quando a gente se dá conta, por exemplo, na minha casa não podia deixar comida no prato, né? Eu trouxe ali um slide que eu coloquei alguns exemplos de tipo, a minha mãe, ela sempre brinca, ela usa uma expressão, come que teu mal é fome. Então, a gente vai entendendo, né, que carrega coisas ou frases, não pode botar comida fora, existem, enquanto tu tá negando e botando comida no lixo, existe uma população, né, que tá passando fome e a gente se sente culpado e acaba
tendo que comer tudo que colocou no prato. E aí, quando eu e a Dessa começamos a trabalhar determinadas situações, aparece isso. Ai, aí eu me servi, eu comi. E tu precisava comer? Sim, eu precisava, porque na minha família eu aprendi dessa maneira, que é feio deixar a comida no prato, não se faz desfeita. Então, existe toda uma conserva, toda uma ideia que faz com que essa pessoa tenha esse comportamento que muitas vezes é velado, é inconsciente. Ela não se dá conta de que aquilo ali vem. E quando ela se apropria disso, ela vai se dando conta de que sim, essa é a minha história, a minha família encarava as festividades, a minha família é muito festeira, a minha mãe não deixava eu deixar comida no prato, minha avó faz bolinho para me esperar, mas a gente faz uma escolha saudável. Eu posso validar e entender a minha história, as coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, mas como que eu vou modificar, né, de uma forma espontânea, adequada, daqui para frente? Quais são os hábitos que eu vou entrar em contato, que eu quero eliminar, quero substituir? Então, é só quando a gente entra em contato com aquilo que vem mais profundo, mais escondido na nossa história, é que essa mudança vai acontecendo, porque vai fazendo sentido. A mudança vem através da autonomia da escolha. Quando dizem que eu não posso, eu sempre digo, poder, tu podes. A gente pode o que quiser. A pergunta é, queres ou não queres? E quando a gente entra em contato com algo e valida ali rapidamente o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu quero ou não quero, muitas vezes a gente acaba dizendo, não vou querer, vou pular. Mas quando a gente tem movimentos muito automáticos e não se dá conta dessa autonomia que temos de escolha, a gente cai nas ciladas, usa justificativas do bolinho da avó. Mas o marido não queria, a minha esposa queria, né? Nossas quartas-feiras, nossas quintas-feiras, a gente sempre faz um sextou. Domingo lá em casa é um dia da gente comer churrasco. Ok, mas aonde isso está levando? Essa força familiar te ajuda ou te impede de atingir o teu objetivo de uma vida mais saudável, de um corpo mais leve, né? Tenho relatos de situações de pessoas que não conseguiam mais amarrar os tênis, precisavam da ajuda de alguém, pessoas que não conseguem se agachar para pegar um objeto quando cai. Então, tudo isso a gente rever e pensa, se eu disser aqueles não, se eu começar a negociar com a minha família e essa pressão que a família acaba exercendo, eu perco, pode ser que fiquem chateados, mas o que eu ganho? O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar isso, eu vou poder viajar de avião, eu vou poder amarrar meu próprio sapato. Então, a gente começa a trabalhar esses desejos mais profundos e não aqueles desejos mais superficiais de um processo, né? As coisas mais simples, porque, assim como a Dessa falou, né, não sustenta. Não, coisas muito frágeis não se sustentam por muito tempo e por isso acabam entrando nessa roda viva e esse efeito vai para Nutri, sai da Nutri, vai para Nutri, sai da Nutri. Então a gente tem casos, né, que trabalhamos em conjunto que atingem e voltam. Por quê? Porque não conseguiram trabalhar isso de forma mais abrangente. Quando a família entra com força, o ambiente, as férias, sai um mês de férias e volta 6 mais gordo. O que aconteceu? Todos os dias inventava alguma coisa, ficava sem graça. Então, às vezes, isso também traz uma influência. A Tamara, né, que falou que trabalha com isso. Tamara, queres contribuir? Eu falei lá no início, eu adoro trocas, eu gosto de bate-papo. Tá desligado o teu áudio. Pronto, acho que deu certo. Uhum. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou psicóloga, né? E trabalho no ambulatório do Hospital Universitário aqui de Fortaleza. No caso, lá é uma equipe multiprofissional, né? É dentro do projeto que se chama Cetrata, que é voltado para os pacientes. Aliás, o público realmente é mais mulheres, né? A gente não estava recebendo crianças, mas atualmente, como eu disse, eu tinha até comentado, atualmente está uma demanda de crianças, né, chegando lá no ambulatório, para receber
que no caso lá é uma ajuda multiprofissional de enfermeiros, nutricionistas e psicólogos, né? Aí a gente faz o atendimento semanal, né? E tem as pacientes que vão passar por um processo de cirurgia bariátrica, ou as que já passaram. Então, assim, tem um acompanhamento antes, após. Então, assim, por mais que seja recente, né? Eu não estou nem com um ano lá, mas é uma grande experiência trabalhar com esses pacientes, porque a gente vê que não é somente a nutrição, né, que é a parte fisiológica de uma dieta, a gente vê que não é só o psicológico, é tudo junto, né, é um fator psicossocial, realmente, é família, realmente, algumas estão com transtornos psicológicos mesmo, e por questão da ansiedade, da depressão, o aumento de peso, né, assim, eu não tenho muita experiência eu não tive a experiência com crianças, né, tipo, da infância, mas será uma grande experiência, né? Porque, como você tinha falado, que as crianças, elas são muito, primeiramente, com os pais e os avós, né? Eu, particularmente, aqui em casa, os meus pais, até hoje, né? Tem aquela coisa, eles falam, mas é aquela mesa farta, né? Tipo assim, toma cuidado, não come muito, mas sempre tem aquela comida favorita, mãe, pai faz e tal. Então, assim, a gente vê que realmente é um pouco complicado, mas isso é por nós, né? A gente tem que tomar essa atitude aí, esse primeiro passo para a gente poder se cuidar, né? Por isso que a gente trouxe essa ideia, né, que a Andressa também falou, de uma mudança gradual. Ela às vezes começa muito pequenininha, né? Pequenas vitórias, quando a gente vai vendo com o nosso cliente ou com a gente, né? Porque, como eu disse, a gente está meio de um lado e do outro o tempo inteiro, porque a gente também quer se cuidar, também quer modificar. E essas mudanças graduais, às vezes eu uso até o termo da redução de danos, né? Algumas clientes me trazem, eu bebo 3 vezes na semana. Né? Às vezes eu bebo lá no meio da semana porque tem um encontro com as amigas e no final de semana porque tem os eventos familiares. E às vezes eu digo, e se a gente reduzir será que é possível? Acho que no dia das amigas eu poderia tomar alguma outra coisa. E a pessoa vai reduzindo Aí na semana seguinte, ou um mês depois, ela me conta, tu sabe que eu não tô, essa semana eu nem bebi. Ou algumas pessoas que têm o hábito de todo final de semana, todo sextou, tem uma pizza ou lanche, é o dia do lanche. E aí aos poucos pensa, no final de semana eu sugeri lá em casa, de em vez de ser o lanche, a gente fez uma tábua de frios. Então foi devagarinho, e às vezes neste devagarinho, em um mês a gente atingiu 1 quilo, 1 quilo e pouco, e a pessoa chega faceira, ela diz que gostou, ela já se deu conta de outra coisa. Então esse processo vai acontecendo e nunca tem retorno. É sempre como um tabuleiro de jogo, sempre indo para frente, devagarinho, um passinho de cada vez, e mudança que resulta no emagrecimento. Às vezes são situações de questões no casamento, o casamento não vai bem, não está se sentindo confortável no papel de mãe, eu trabalho os papéis, o átomo social, a gente vai trabalhando através de técnicas, né, trazendo sempre esse desvelar, e vai compreendendo que muitas vezes a alimentação serve como algo de prazer, né, para suprir algo que não vai bem. E quando aquele algo é suprido, a gente entra em contato, é modificado, né, a comida deixa de ter essa representação que de repente em algum momento passou a ter, né? Não sei se tu percebe isso, Tamara, no teu... Com certeza. Tem até uma paciente que eu lembrei a fala dela, né? Ela tá falando, o caso está só esperando mesmo. Acho que por questão dessa pandemia, o hospital ainda não liberou a bariátrica dela, mas ela está muito ansiosa. E, tipo, as pequenas conquistas, né, em relação ao peso, porque tem que ter uma certa quantidade de peso, né, de perda, para poder fazer a cirurgia. E ela, olha, eu me pesei semana passada, eu estou fazendo a dieta direitinho, mas eu estou me sentindo bem. Eu diminuí 500 gramas, 800, poxa, parabéns. Tipo assim, não é a quantidade, são as pequenas conquistas, a gente sempre incentivando, né? No caso, sempre tem, quando a gente vai fazer um atendimento em dupla, ou é um nutricionista, um psicólogo e tal. Então, assim, esse amparo é muito interessante. E essa mesma paciente fala que ela não, a gente está querendo trabalhar isso nela, né? Que ela não, acho que você até falou,
Ninguém convide ela para festa, para casamento, para nada. Gente, eu não... Isso aí é algo que eu nunca... Ela disse assim, eu nunca vou aceitar um convite. A gente fala, por quê? Não, porque eu tô nesse sobrepeso, eu fico com medo das pessoas, eu fico com vergonha, as pessoas pensarem de mim, eu sentar em algum canto e quebrar uma cadeira e tal. Então, assim, ela traz muito essa fala, a gente está querendo trabalhar isso, né? Olha, você pensar na possibilidade, vamos aqui, pensar, não é que você vai fazer. Você receber um convite para um aniversário, ou, sei lá, um casamento. Ela, não, eu nunca vou aceitar. Não, vamos aqui, vamos pelo menos começar a pensar na possibilidade. Olha, é bacana você chegar lá, ver as pessoas que você gosta, amigos e tal. Pensa nesse lado, aí a gente tenta Poder trabalhar trazer né, poder trazer essa cena, né, para dentro da sessão, né, e poder ir compreendendo o que tem de fantasias desse momento, o que eu tô com medo, o que eu tô com medo de entrar em contato. Sabe que tu falou um negócio e eu me lembrei que eu sempre brinco, quando me trazem pesos, eu digo peso e balança lá com a cabeça. Comigo aqui importa como que tu te sentiu, o que tu sentiu de evolução no teu próprio processo, e aí começa a aparecer o comportamental, as emoções, reconhecer, eu gosto muito de trabalhar gestão de emoções, gestão do tempo, organização, tem um monte de coisinhas que também ajudam, né, a essa autonomia dentro do processo. No início, a Ana divulgou o curso de transtornos alimentares. Eu e a Andressa somos as professoras dos 2 últimos módulos do curso de transtornos alimentares. E aí eu vou falar mais, a gente vai entrar numa coisa mais teórica mesmo sobre a obesidade, técnicas para usar no emagrecimento, né, numa equipe multidisciplinar. Enfim, hoje eu estou mais superficial, mas para trazer, assim, para a gente refletir, para iniciar a pensar sobre, né, essa influência da família. Eu vou colocar aqui de novo alguns slides, não vou me estender muito neles, assim, mas para a gente chegar assim, a algum foco, tá? Então, como eu falei, né, a questão não é por que eu ou o meu cliente não emagrece, mas o que acontece, o jeito, a forma que ele está trabalhando essas questões que ele não consegue manter. Eu sempre digo, dietas da moda não te conhecem. Dietas da moda não conhecem a tua história, então conhece-te a ti mesmo, né? Aquela frase do Sócrates. A gente precisa olhar juntos. Quais são, que eu falei lá no início, as dificuldades, quais são as barreiras enfrentadas, que momentos, quais são os hábitos que eu carrego da minha família, na minha história. A gente precisa conhecer, desmembrar, desdobrar todos esses acontecimentos. Então, o peso é lá na Nutri. O que eu, como terapeuta, quero saber? Qual é a tua história? Aonde essa história começa? Quais são as situações que tu já passou? Quando eu conheço a história, é legal da gente saber que existe uma diferença de quem teve uma infância. Oi, Dani. A Júlia está dizendo que o slide não está aparecendo. Tá sempre para todo mundo, gente? Ué. Vou de novo, então. É que tinha parado um compartilhamento. Eu compartilhei de novo. A Tamara confirmou Vamos lá. que não tá mesmo. Vamos ver. E agora? Agora deu. Que engraçado, vocês estavam pequenininha. Então, vamos de novo. Obrigada, Dani. Eu falei que as dietas na moda não te conhecem, mostrei essa frase do Sócrates. E aí eu mostrei que o que me interessa, qual a tua história. As pessoas que têm uma história de obesidade, sobrepeso na infância, é diferente das que perceberam esse aumento mais adultas, mais maduras. Por quê?
É muito comum as pessoas que trazem essa história da infância vir junto algum histórico de bullying, alguma situação mais representativa comum da infância. Então, quando a gente pergunta, né, eu gosto de fazer a linha do tempo, eu, né, peço que faça um risco, faça um aquecimento, peço que volte, e a gente monta essa história. Quando é muito jovem, gosto de saber se passou por determinadas situações, o que aconteceu, porque é comum ter históricos de bullying e preconceitos e brincadeiras inadequadas na infância que se criou lá na visão de si ainda na infância. As pessoas que foi depois mais maduras, é comum ter algum ato, algum fato marcante. Né? Alguns exemplos assim que me vêm na cabeça. Existem muitos, mas uma separação, a perda de um ente querido, né? Pós-gravidez, pós o primeiro filho. Então, saber essa história vai dar alguns nortes muito importantes. Qual a tua relação com a comida? Virá, sim, algumas questões, alguns costumes da família, mas a gente vai conhecendo como a pessoa se vê, como que o nosso cliente se vê diante da comida. Tem pessoas que me relatam, Olga, eu como as minhas emoções. Tem pessoas que trazem, eu como porque eu gosto, é um prazer, é uma coisa alegre, quando eu tô triste eu nem como. Tem gente que diz, quando eu tô muito feliz eu consigo fazer a dieta, quando eu tô triste eu como. Então, entender essa relação para a gente, para poder trabalhar, e a pessoa identificar a relação que ela tem. Como que é o significado das refeições na tua família? Muitas vezes vem essas histórias, a minha família é festeira, a minha família adora se reunir, sentar na mesa, fazer um grande café colonial. Então, a gente vai entendendo quais as dificuldades que essa pessoa vai enfrentar na família. Então, ela também entra em contato e a gente pode ir vendo formas diferentes de lidar. E aí eu pergunto, como era na tua infância? Algumas pessoas relatam que na sua família era de um jeito, a família nuclear, pai e mãe, e que depois de adultas, quando casaram, vivenciam algo diferente. Eu já trabalhei uma situação que viveu uma infância muito pobre, né? Era uma família que não tinha condições, e quando ficou adulta, aquilo tinha uma representação enorme. Hoje eu posso. Então ela esbanjava, porque era algo muito feliz, era uma conquista poder proporcionar para ela, para o marido e para a família, várias situações de fartura. Só que ela era casada há uns 7 anos, 8 anos, eu não lembro bem. E no início, até um tempo, era algo muito feliz. E só naquele momento ela estava se dando conta de que o corpo estava adoecendo por causa dessa fartura. Então a gente precisou trabalhar essa divisão, ela precisou entrar em contato, a gente olhar para tudo isso, o quanto era uma representação importante na história de escassez, mas que essa fartura agora poderia ser mais ajustada. E aí eu pergunto, o que tu precisas hoje? Qual é a tua necessidade hoje? Que tipo de organização é necessária e possível? Algumas vezes a meta ela é muito o ideal. O ideal seria, mas isso é um ideal para longo prazo. Para hoje, a curto prazo, como que dá? Dá para iniciar assim, dá para iniciar assado. A gente vai construindo através do hoje. Mesmo que o hoje, amanhã ou depois mude, mas a gente vai indo degrau por degrau. E aí eu pergunto, como que tu podes te organizar melhor? O que é possível na tua rotina? Algumas pessoas têm algumas dificuldades em termos de planejamento, porque a semana é muito corrida. Então, é uma coisa que eu, Olga, faço e muitas vezes eu acabo sugerindo. Na segunda-feira, eu tenho o costume de preparar várias coisas. Eu faço frango desfiado, eu ralo coisas em potinho, eu preparo um monte de coisa, algumas eu congelo, outras não, feijão em potinho separado. Eu programo a minha semana para deixar tudo pronto e eu nunca me ver em situação de perigo. Porque se chegar de noite, eu terminei os atendimentos, eu terminei a palestra, eu estou louca de fome e eu não tenho o que comer,
O que eu vou fazer? Eu vou ligar para uma teleentrega, eu vou recorrer àquilo que é mais fácil. Então, eu trabalho muito isso, assim, como é que a gente pode organizar de um jeito, ou num dia que fique pronto, ou alguns lugares que vendem, né, bolinhos, coisinhas congeladas. Aqui a gente tem um fornecedor de crepioca pronta, que ele traz os pacotes congelados, eu deixo para os momentos de perigo, assim, que eu não vou conseguir fazer uma refeição completa, eu recorro a essa crepioca. Eu tenho o costume de já deixar sempre na geladeira em torno de 6 ovos já cozidos, prontos. Eu pego, quando a caixa chega, eu já boto 6, deixo cozido, boto na geladeira, como em 1, 2 dias, já boto de novo. Então, no aperto, eu tenho um ovo cozido. Então, são ideias que muitas vezes eu acabo dando para o meu cliente. Ele, não tinha pensado nisso, eu estou vendo só defeitos, estou vendo só dificuldades, mas de repente melhorar um pouquinho vai me ajudar. Muitas vezes nessa organização são alimentos que ficam disponíveis. Olga, para mim é bucha, porque eu tenho uma bomboneira ali cheia de balinhas no meu escritório, do lado do cafezinho, e cada vez que eu levanto para servir o café, tem aquela balinha, e aí eu pergunto, e por que tem aquela balinha? Não sei, é um agrado para os clientes. De novo, afetividade. Por que eu preciso agradar com uma balinha do lado do cafezinho? O cafezinho não basta, tem que ter. Então, essas coisas começam a aparecer, começam a ser modificadas e vai trazendo novamente nessas mudanças que eu gostaria. Muitas vezes eu pergunto quais são as tuas atividades de prazer, não é lazer. Eu trago assim, o que te dá prazer, o que tu gosta de fazer. Porque muitas vezes, e aí eu uso aquele curtograma, faço e gosto, faço e não gosto, não faço e gosto, para a gente entrar em contato quais são as atividades que eu poderia estar fazendo, desenvolvendo, curtindo, aproveitando, e eu não estou fazendo, eu deixei de fazer, eu chego em casa e acabo me jogando no sofá cansado. Antes eu gostava de jogar um futebol uma vez por semana, eu tinha muito hábito de ver filme com os meus filhos, jogar boliche, sei lá, no pátio, e a gente vai retomando algumas atividades de lazer, de prazer, que não envolvem a comida. E por último, que talvez não seja, como eu disse, o mais importante, mas para que tu queres emagrecer? Quando este para quê é muito pequeno, ele não dura. Quando esse para quê tem um significado importante, a pessoa pode até sair do caminho principal, da rota principal. Ela vai sair um dia, 2, mas ela vai lembrar e ela vai voltar, porque esse para quê é muito forte. E aí ela retoma, ela escorrega, mas ela remarca a nutricionista, ela traz para a terapia o que foi que aconteceu, ela está engajada num processo, sabendo que ele é um processo a longo prazo e que umas saídas, umas escapadas interferem no processo, mas não precisa, eu não preciso desistir dele, porque eu já entendi todas as perguntas restantes. A gente sai daquele tudo ou nada, né? Muitas pessoas chegam no processo tudo ou nada, que tem lá resquícios da infância. Ou eu faço bem feito, ou eu saio, eu chuto o balde. E a gente vai ensinando, a gente vai trabalhando que não precisa ser foco tudo ou nada. Pode ir devagarinho, assim como as escorregadas não é o fim do caminho. A gente pode retomar. Qual é o melhor dia para retomar o nosso plano alimentar, o nosso plano de exercício? Hoje. Quando dizem, eu fiz, agora no almoço eu comi, ok, segue a vida, a partir do café tudo volta ao normal. E aí, quando a Dessa falou, eu trouxe algumas frases que a gente reconhece na nossa família. Come que teu mal é fome, não se deixa comida no prato, não se come comida fora, não deite para amanhã o que você pode comer hoje. A vida é muito curta para a gente se privar de comer. E são coisas que muitas vezes a gente está no nosso plano e alguém diz, alguém insiste, não acredito que tu não vai beber, que sem graça. E aí a gente pensa, a vida é muito curta para se privar de beber, é final de semana, e a gente pensa, é verdade, e acaba fugindo daquilo que a gente gostaria, um parente que insistiu, a esposa, o marido, o filho que quis. Então a gente vai percebendo que essa influência externa, se não processada, automaticamente nos tira daquilo
que é o nosso desejo, ou por uma questão estética, ou por uma questão de saúde mesmo, como eu falei lá no início. Essa frase, não deixe para amanhã o que você pode comer hoje, ela é muito interessante, porque muitas vezes a gente faz alguma coisa como se fosse a última vez. Eu tenho algumas pessoas. Olga? Oi? Desce uma travada aí, Dei não sei se foi só para mim uma ou se... travada. É. Não, dei uma travada, né? Voltei, gente. Estão vendo meu slide? Sim. Ah, obrigada. Então, muitas vezes, vamos pensar assim, a gente vai numa festa de criança, e aí a gente diz, ai, coisa boa, salgadinho, eu nunca como salgadinho. E aí vai lá e come bastante, sai do plano. Aí eu pergunto, tá, mas e se tu quiser comer num belo dia, tu não pode ir na padaria e comprar? Por que que tinha que aproveitar aquela oportunidade? Ai, tinha bolo de aniversário, tá, mas as confeitarias não vendem bolo? Por que que não dá para resistir? Parece que nunca mais vai ver na vida. E a pessoa começa a pensar, é verdade, né? Eu me programei, eu já saí de casa pensando, hoje eu vou meter o pé na jaca, porque a minha sobrinha, a minha filhada está de aniversário, festa de criança maravilhosa, mas como se aquilo ali não tivesse à nossa disposição. Então a gente começa a pensar melhor sobre isso. E uma das coisas bem legais que eu gosto de ver é que a pessoa, que a gente vá diferenciando fome de vontade de comer. O que é a fome física? Tem uma reação física. A barriga ronca, a sensação de gastura, de tontura, dor de cabeça. E a emocional, né? Não. A fome emocional, ela não apresenta sinais, né? A fome física, ela é gradual e seletiva. O que isso significa? Vai dando a fome, vai aumentando a fome e a gente tem uma vontade de comer algo específico. A fome emocional, ela é repentiva e não seletiva. A gente come o que dá vontade. A fome física não é, né, não é certinho, mas a gente pode pensar que ela ocorre cerca de 3 em 3 horas, mais ou menos. E a fome emocional, ela ocorre vinculada às emoções, né? Ela vem com uma carga, eu sinto ela. A física, ela é persistente. Se a gente segurar, ela não vai passar, ela vai só aumentar. Já a emocional, ela é meio passageira. Daqui a pouco a gente vai fazer alguma outra tarefa, a gente, quando vê, esqueceu de comer aquilo que a gente tinha pensado em comer. A física, ao ser saciada, né, ela é saciada ao fim da refeição. Ao ser saciada, aqueles sintomas físicos passam. E a emocional, por muitas vezes, não é saciada ao final da refeição. A gente continua sentindo aquele desejo, aquela sensação. A física resulta em satisfação. Coisa boa, alimentei meu corpo, estou satisfeito. E muitas vezes a fome emocional acaba resultando em uma sensação de culpa, de que não deveria ter comido, alguma coisa assim. Para ir aos poucos finalizando, o que eu digo assim que a gente pode pensar para nós mesmos ou para trabalhar no consultório e as duas coisas. Sempre que a gente opta por comida de verdade, o que são comidas de verdade? Comidas descascadas, alimentos mais naturais e menos empacotadas, industrializadas. Número 2, cozinhe o seu alimento. Cozinhar o alimento no sentido de eu sei o que eu botei ali. Pode ser um singelo arroz comprado, só que um arroz comprado pode ter uma quantidade excessiva de óleo, uma quantidade excessiva de sal. E quando a gente faz, eu, por exemplo, não tenho costume de usar sal. Eu uso outros temperos naturais e tento trocar, né? Colocar no lugar de determinados coisas como aqueles tabletes, aqueles saquinhos que é cheio de outras coisas. Experimente, teste, descubra. Lembra que lá no início eu falei sobre o paladar infantil? Às vezes o nosso cliente ou a gente continua com esse paladar, continua acreditando que não gosta. E aí eu pergunto, mas tu experimentou? Como é que tu fez? Faz no micro-ondas, faz assado, faz ralado. Então muitas vezes a pessoa precisa descobrir um jeito de gostar. Sinta-se à vontade para isso, brinque,
né? Isso é legal de trabalhar com cliente, brinca com o alimento. Diga não às dietas, a dieta restritiva, que corta alimentos, né? Trabalho muito mais com reeducação, com trocas, com evolução nesse processo. E prefira sempre fazer escolhas, né? Ninguém vai dizer o que tu deves, ou o nosso cliente deve ou não deve, pode ou não pode. E sim, quer ou não quer. É uma escolha. E quanto mais essa escolha é consciente, né, menos automática, mais satisfação vai dar no processo. Então, aí tem os meus contatos. No meu Instagram, eu sempre posto bastante material, bastante coisas, vídeos e algumas coisas que eu compartilho ali que vocês poderão seguir. Tá aí o tempo meio estourado, mas eu gostaria, assim, de saber como é que tá para vocês. Eu vou colocar aqui o meu Instagram para vocês, é @psi_olgaviedo. Gostaria de ouvir alguém, como é que vocês estão, como é que foi para vocês. Como eu disse, é uma pincelada do que eu e a Dessa vamos trazer de uma forma mais demorada, mais explicadinha, no curso de transtornos alimentares, que acho que as vagas já estão, as matrículas já estão abertas, Ana, não sei se já está. Sim, já dá para se inscrever no nosso site. Então será um prazer recebê-las. Queria ouvir como é que está para vocês, quem é que gostaria de compartilhar, assim, como foi esse momento, se conseguiu refletir um pouco sobre isso. Olga, é a Dessa. Oi, Dessa. Eu acho que foi tudo ótimo, assim, que tu trouxe para a gente pensar, né, nessa abordagem com o cliente. E acho que é importante a gente sempre se preocupar em reconhecer cada história e saber qual é a ferida de cada um dos nossos clientes, porque existe um fator comportamental que é muito mais social, como a gente já disse, né? Mas também existem cicatrizes que cada um carrega, cicatrizes em profundidades diferentes. Então, às vezes, tu conseguir, e para isso que a gente trabalha em conjunto, né? Muitas vezes eu reconheço essas cicatrizes, mas eu não posso mexer nele. Ou então, tu reconhece alguns pontos nutricionais que não é também da tua profissão ajustar. E, às vezes, pequenos detalhes que a gente consegue fazer na rotina e nas escolhas daquele cliente mudam, né, um resultado inteiro, né, ou mudam, às vezes, escolhas de uma vida. Então, acho que individualizar, né, antes de mais nada, por mais que exista um padrão nutricional, cálculo dietético, existe sempre a história que cada um traz consigo e o tamanho da sua dificuldade, né, para conseguir mudar. Exatamente, Dessa. Dani, beijo, obrigada por me ajudar sempre. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Obrigada pelos recadinhos ali no chat, estou olhando. Então, vou me despedindo, né? Foi de uma forma mais rápida, mais pincelada, mas gostei muito de estar aqui, dividir com vocês, espero ter contribuído e fico super à disposição. Se alguém quiser trocar uma ideia, Olga, muito obrigada. Acho que antes de encerrar, vamos fazer uma fotinho final, se puderem ir abrir as câmeras, quem tiver aí ainda, pra gente fazer uma fotinho. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Show, gente. Então, uma boa noite a todos, todos. Muito obrigada a todos, boa noite a todos. E lembrando que amanhã continua a programação da jornada, né? Amanhã a gente tem uma live no Instagram às 3h30 sobre relacionamento amoroso e seus conflitos. E na quinta-feira nós teremos um curso de sexualidade, desafios na quarentena para solteiros, namorados e casados. E na sexta-feira a gente tem uma live a 1h no nosso Instagram da Viver Mais Psicologia, de apresentação do curso de pós-graduação em psicoterapia de casal e família. E às 2h30 outro curso de mediação familiar, cuidados éticos na prática. Então esperamos vocês lá. Até mais, um grande abraço. Beijão, tchau, tchau.
Tchau.